Fala pessoal, beleza aí? No vídeo de hoje vou estar descomplicando um pouco a tão famosa retração e extensão de Fibonacci. Bora pro gráfico. Tô no gráfico mensal do Bitcoin, tá? Por que eu escolhi o gráfico mensal? Porque é um gráfico com movimentações um pouco mais claras para a gente conseguir, enxergar com mais clareza toda a parte do fundamento desse indicador, dessa ferramenta que vai te ajudar e auxiliar muito a possíveis pontos de reversão, a possíveis alvos, tá? Então, os topos e fundos aqui são um pouco mais nítidos para que vocês consigam enxergar de uma maneira mais simples, tá? Então, vamos lá. Retração de Fibonacci, ela vai se encontrar na barra de ferramentas aqui do TradingView, terceiro botão, eu já deixei favoritado as duas, retração e extensão. No caso aqui, vou utilizar a retração. Por exemplo, quando eu tenho um movimento ascendente como esse, ou seja, a gente estabelece um fundo, depois tem a entrada da força compradora que domina essa movimentação, eu vou traçar ela de baixo para cima, buscando o quê? Possíveis pontos que, caso o preço terminou a movimentação dele de alta, no caso dos 15.500 até em torno de 31 mil dólares, ele vai me mostrar zonas em que o preço possa vir a corrigir e segurar na queda. Segurar o movimento reverso ao movimento anterior. Então a gente tem algumas linhas que são as padrões, tá? Essas aqui são as linhas que já vêm aí com a ferramenta. A gente utiliza mais todas essas linhas como padronizada dentro do mercado financeiro. Então a gente tem a primeira linha, que é a 0236, e o número entre parênteses é a cotação em que o preço se encontraria nessa região. A 0382, 05, 0618 e 0786. Tá? E entre parênteses, lembrando novamente, é o preço em que essas regiões estarão no gráfico. Não sei se vocês sabem, mas de fato curioso, todo número depois da vírgula, ou seja, 0, é a porcentagem que você tem do preço bater e reverter o movimento. Tá? Então, por exemplo, no caso da 0.236, você tem 23,6% de chance do ativo corrigir e segurar aqui para depois devolver a movimentação. Então, vou de novo. Se o ativo corrigir do ponto 0, que seria o topo do movimento, até o 236, o 236 tem 23,6% de chance de não deixar o preço continuar caindo a partir dessa região. Então, ele bateria e devolveria a movimentação para a continuidade dela. O mesmo se aplica para as demais linhas, só que o que muda é a porcentagem. Então, no caso do 382, a gente tem o quê? 38,2% de chance do ativo segurar nessa região e continuar a movimentação de continuidade aqui. No caso, não é 38,2% de chance do ativo buscar ela. Então entenda que não é alvo. Tá? Isso aqui a gente não vai enxergar como alvo. A gente vai enxergar como suporte. Então toda movimentação de correção depois de uma movimentação de alta, nós vamos em busca do quê? De suportes, para que o preço estabilize uma base de preço e continue a movimentação. Como eu falei anterior, vai se aplicar para as demais linhas. Então 0,5, a gente tem 50% de chance do preço vir nessa região e segurar, tá? Então, um suporte que tem 50% de chance de não deixar o ativo, no caso o preço do Bitcoin, continuar em queda. A 618, 61,8% de chance de segurar. 0786, 78,6% de chance de segurar. E aqui a chance praticamente, lógico, se o ativo viesse em queda livre, a chance de segurar seria quase praticamente de 100%, tá? Porque o ativo teria que fazer pelo menos um repique antes de continuar caindo, que é a famosa formação de topos descendentes para que a gente continue a queda, que é esfriando os RSIs, esfriando alguns outros indicadores para que continue enchendo o tanque desses combustíveis, e consiga potencializar os movimentos. Então, uma coisa interessante é que com essa acumulação, dependendo da zona em que o preço segurar,
a gente pode inclusive estar validando acumulações saudáveis à continuidade do movimento ou pegando possíveis repiques em zonas que são famosas e as queridas para os traders. Tá? Isso também é padrão e o risco-retorno se torna um pouco mais confiável, que seria do 0,5 em diante. Então, traders costumam se posicionar nessas zonas esperando um possível repique, ou seja, um possível estabelecimento de uma base de preço para ou ter continuidade ou ao menos que seja para a formação do topo descendente para continuar caindo. E aí você pega essa movimentação de devolução de alta. Tá? O mesmo se aplica para movimentações de baixa. Só que você vai traçar, ao invés de ser do fundo estabelecido antes do movimento começar até o topo dele, que seria para achar suporte, você vai traçar de topos estabelecidos a possíveis fundos estabelecidos. Tá? Se você quer um movimento um pouco mais macro, você pega um movimento como um todo. O que você teria é o quê? Cada linha mantém toda a parte, né, que eu falei anteriormente, do 0,236, tudo que vem depois da vírgula é a porcentagem, entre parênteses é a zona de preço. Mas aqui você vai encontrar o quê? Resistência. Tá? E qualquer acumulação, tanto para aquela Fibonacci que eu tracei agora anteriormente, que era de baixo para cima, agora eu estou traçando uma de cima para baixo, toda acumulação que vá até o 382 e segure, ou seja, não passe do 382, você tem a possibilidade, lógico que mediante a outras confirmações, outras confluências, de uma acumulação saudável para a continuidade daquele movimento anterior e mais intenso, que seria o mastro da bandeira. Então o mastro da bandeira aqui nesse caso é a queda. Então se a gente acumular até o 382 da Fibonacci, mostra que a força vendedora ainda está muito ativa e forte, está saudável para continuar a movimentação de queda. Assim como se aplica para a compradora também. Por exemplo, nesse caso, a gente tem uma acumulação extremamente saudável para o comprador. Lógico, se ela devolver muito, começa a se tornar perigoso para o comprador, porque mostra que regiões que ele poderia aparecer, ele não está aparecendo. E quanto menos provável for dele aparecer, mais ele aparece, mais forte é a região. Tá? Mais forte mostra a intensidade daquela força ativa. Tá? Então, com tudo isso, a gente consegue, além de se posicionar melhor, a gente pode utilizar estratégias usando a Fibonacci para pôr stop loss. Só que isso tudo eu vou te ensinar em próximos vídeos para não ficar muito comprido e ficar um pouco mais detalhado essa parte estratégica. Então não deixe de deixar seu like, comentários aí caso tenha dúvidas, sugestões ou críticas, pode deixar aí que a gente vai estar dando atenção. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Valeu!